Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo para passar todas as notícias possíveis de Mercadão da Bola, tá? Tem muita coisa. E vamos começar aqui pelo Fluminense, que tem negociações avançadas, podemos dizer assim, pelo jogador Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. O que está pegando para a negociação ser fechada é a forma de pagamento. O Fluminense e o Atlético Mineiro não estão entrando em acordo sobre isso, né? Vamos em frente. Vamos lá, galera. Mais notícias por aqui. O Remo oficializou Aleph Manga, né? Como sua nova contratação. Zé Ricardo, volante, também chegando para o Remo. Carlinhos, ex-atacante do Flamengo, também chegando para o Remo. E possivelmente daqui a pouco eu vou passar mais contratações do Remo, tá? Agora falando do Juventude, Jandrei, por empréstimo junto ao São Paulo. O goleiro Jandrei renovou contrato com o Juventude para 26. Pedro Rocha, goleiro que estava na Ponte Preta, repetindo, Pedro Rocha, goleiro que estava na Ponte Preta, fechou em definitivo com o Juventude. Juan Carneiro, esse goleiro, renovou contrato com o Juventude até 2027. Vamos lá, gente. O jogador japonês Keito Kumashiro fechou com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Thiago Silva, zagueiro ex-Fluminense, fechou com o Porto de Portugal. Vamos lá, gente. O Internacional tem interesse para contratar, né? O atacante Pedro Raul, que pertence ao Corinthians. O Internacional tenta avançar pela contratação do jogador. Aqui também o Coritiba tentou a contratação de Eric, atacante do São Paulo, mas quem levou foi o Vitória. O Vitória da Bahia está fechando a contratação do jogador. Vamos lá, gente. Alejandro Garcia, esse jogador fechou, né? Jogador colombiano, com o Atlético Paranaense até 2028, tá? Vou dar uma checada nessa informação, mas pelo que eu entendi vai até 28 mesmo. Thiago Santos, esse jogador está saindo do Fluminense e possivelmente já fechou, inclusive, com o Curitiba, né? Ou está fechando, na verdade. Bom, vamos lá, gente. O atacante Quirino foi oficializado como novo reforço do Santa Cruz. Ele que já está no clube há um tempinho, tá? Vale dizer. O Mateu Gamarra, esse jogador fechou com o Olímpia do Paraguai. Foi oficializado, né? Bom, aqui também Adriel, goleiro. Vamos lá certinho, né? Passar certinho. Adriel, goleiro, fechou por empréstimo com um AVS de Portugal, empréstimo com opção de compra, chegado do Grêmio. Gabriel Bahia, esse jogador fechou com o Novo Horizontino, pelo que eu entendi, é um zagueiro. Yuri Alves sai da base do Atlético Goianiense e vai para o Palmeiras. Também aqui, bom, gente, o Levante da Espanha contratou o treinador Luiz Castro. Não é aquele que está no Grêmio, não, tá? É outro. Bom, vamos lá, gente. Com opção de compra, João Marcelo. Esse jogador foi emprestado pelo Atlético Mineiro ao Shabab Al-Ali, dos Emirados Árabes. Matheus Regis, atacante que chega do Botafogo de Ribeirão Preto, se muito me engano. Mais um reforço do Santa Cruz de Pernambuco, para 26. Val Soares e Everton Brito, esses dois jogadores aqui fechando com o América Mineiro para 2026. Sporting Clube São João de Fer, clube da terceira divisão portuguesa, é o novo clube do Daniel Alves. Gente, ele comprou esse clube, beleza? É o acionista majoritário, né? O dono do clube. E falou que deve voltar a jogar. Justamente por esse clube. Vamos lá, gente. O atacante alemão Niklas Füllkrug. Ele saiu do West Ham
da Inglaterra e fechou com o Milan. Aníbal Moreno, esse volante saiu do Palmeiras e fechou com o River Plate da Argentina até 2029. Aqui também, vamos lá, gente, o Johan, jogador ex-Sport Recife, né? Voltou para o Internacional de Porto Alegre. O Curitiba deve ser o seu destino. Lucas Bessa, esse jogador está fechando com o Lagarto de Sergipe. Aqui também, Israel Felipe, esse jogador fechando com Decisão de Goiânia, Pernambuco. Messias, zagueiro, também fechou com Juventude. Atacante Jean David, dispensado pelo Vasco da Gama. Aqui também, Matias Arezzo, gente. Pelo que eu entendi, esse jogador pertence ao Atlético Mineiro e foi emprestado aqui, né, pelo Atlético Mineiro ao Peñarol, né? De novo, né? É um reempréstimo, no caso. Aqui também, vamos lá, gente. O Palmeiras reemprestou o atacante Rômulo ao Novo Horizontino. Beleza? Aqui também, Henrique Almeida, né? Atacante, jogador do Gama de Brasília, oficializado. Vamos lá, gente. O ex-diretor da base do Esporte Clube do Recife, Ricardo Luiz, foi para o capital do Distrito Federal. Kaique, volante, reforço do Vitória da Bahia. Vamos lá, gente. O goleiro Renan, né, que tinha saído do Amazonas para o Avaí, foi reprovado nos exames médicos e teve que retornar ao Amazonas, tá? Martim Anselmi, treinador argentino, ex-Porto de Portugal, teve na Copa do Mundo de Clubes, né? O Porto de Portugal. Ele é o novo treinador, né? Do Botafogo do Rio de Janeiro. Também aqui, o Itabaiana de Sergipe contratou o zagueiro Lucão. Aqui também. Por 5,4... Na verdade é 4,5, né? Milhões de euros, me desculpem. Marlon Freitas saiu do Botafogo e fechou com o Palmeiras. Bom, a princípio, a informação que eu tenho é um contrato de 5 anos do jogador com o Palmeiras. Vamos lá, gente. James, zagueiro ex-Mirassol, novo reforço do Fluminense, do Rio de Janeiro para 2026, né? Bom, aqui também o jogador Nacho Fernandes, que aqui no Brasil passou pelo Atlético Mineiro. Fechou com o Ginásio La Plata, da Argentina. Vamos lá, gente. Marlon renovou, Rafael Ramos renovou, Pedro Henrique renovou, Vinícius Anocelo sendo contratado, né? Não sei se por empréstimo ou em definitivo, né? É o Ceará contratando aí o jogador Vinícius Anocelo, ou recontratando, junto ao Santos. Flávio Silva, volante, Alex Silva, já oficializado, lateral, e Zeca, aquele mesmo, né? Campeão olímpico com a seleção brasileira olímpica em 2016. Esses aqui são 3 reforços do Ceará Sporting Clube para 2026. Mailton, por empréstimo por uma temporada, chega do São Paulo para o Fortaleza. Gente, é de 2 temporadas, tá? O contrato de Martim Anselmi com o Botafogo, né? Eu anunciei a contratação aí, mas não passei o tempo de contrato, né? Então agora falando tudo certinho. O Atlético Mineiro está contratando em definitivo o jogador Vitor Hugo junto ao Bahia. Beleza? Aqui também o time da Chapecoense, ou a Chapecoense, oficializou a contratação de Jean Carlos, que chega do Criciúma. A Chapecoense que deve fechar a contratação de Igor Cariús, lateral que pertence ao Sport Recife. Estava meio indefinido essa situação, mas deve ser fechada dentro em breve, né? Vamos aguardar. Bom, vamos lá, gente. O atacante Everson Bilal, novo reforço do Juventude, ó, da Tunaluso, do Pará. Mike, esse jogador renovou o contrato com a Tunaluso, beleza? Também do Pará aí, a mesma Tunaluso que eu citei antes, né? Bom, aqui também
Josué, esse jogador renovou o contrato com o Curitiba para 2026. A Portuguesa de Desportos contratou o jogador Hudson para 2026. Também aqui, o jogador Puma Rodrigues está renovando o contrato com o Vasco da Gama. Também aqui, vamos dar uma olhadinha, falo daqui a pouco. Os jogadores Cleitinho e Massinho fecharam com o Paysandu, gente de Belém do Pará. Robert, esse jogador fechou com a Chapecoense, me parece ser um atacante. Aqui também, o América Mineiro fechou a contratação do jogador Paulo Vitor. Yuri Lara, esse jogador fechou com o Mirassol. O Mirassol também, gente, que está possivelmente fechando a contratação de Antônio Galeano, que já passou pelo Ceará, né? Deve estar chegando para o Mirassol aqui. Colo Ramírez, atacante que pertence ao Sport Clube do Recife, né? Está emprestado ao Sport, na verdade. Pode estar saindo para jogar no Newell's Old Boys, da Argentina. Léo Pereira, atacante ex-Sport, vai jogar no CSKA Sofia, da Bulgária. Rafinha Alcântara, esse jogador, filho do Mazinho, se aposentou do futebol. Kaique Almeida, esse zagueiro também está fechando com o Mirassol, gente. Mais um reforço do Mirassol. Vitão, gente, como é que tá a situação desse jogador? Fechou com o Cruzeiro? É jogador do Cruzeiro? Saiu do Internacional para o Cruzeiro, tá tudo certo? Bom, tá quase tudo certo. O que é que tá pegando? O Cruzeiro quer pagar de uma forma, o Internacional quer de outra. Então, por enquanto, ainda não está oficializado, não está fechado totalmente, mas está quase lá. Renan Lodi, esse lateral, fechou com o Atlético Mineiro. Gente, só passando aí que o tempo de contrato do Vitão, tá? Se fechar com o Cruzeiro, será de 5 anos. Lucas Ioi, esse jogador, fechou com o Santos Laguna, do México. Aidara, ex-jogador do RB Leipzig da Alemanha, fechou com o Lens, da França. Fabinho Soldado saiu do Corinthians e é novo dirigente do Internacional de Porto Alegre. Por 6 meses, agora de maneira oficial, Hendrick, atacante emprestado pelo Real Madrid para o Lyon da França. Gilberto, lateral do Sub-20 do Palmeiras, fechando com o Atlético Paranaense. Vamos lá, gente. Marcos Braz, esse dirigente deve renovar contrato com o clube do Remo. Vamos ver aqui também. Lucero, atacante do Fortaleza, deve estar chegando para o Curitiba. Tá quase tudo certo, né? Digamos assim. O Atlético Tucumã fechou a contratação, o Atlético Tucumã da Argentina, né? Fechou a contratação de Martim Benítez. Vamos lá, gente. O Juventude não vai ficar com o jogador Sforza, que vai voltar para o Vasco, né? Estava emprestado ao Juventude, mas vai voltar para o Vasco. Bom, aqui também o jogador... Opa, passa daqui a pouco. Atacante Luca, ex-Novo Horizontino, fechou com o Guarani, gente, de Campinas. Zagueiro Marlon, fechou com o Clube do Remo. Japa, jogador do Cruzeiro, está chegando emprestado ao Inter de Porto Alegre. João Marcelo, que também pertence ao Cruzeiro, deveria chegar para o Inter de Porto Alegre, mas não, ele recusou ida para o Internacional de Porto Alegre. Vamos lá, gente. O Menestrosa, jogador que foi muito desejado, tá? Por clubes do Brasil. Saiu do Atlético Nacional da Colômbia e fechou com o Boca Juniors. Raiz Silva, meia, fechou com o Juventude do Rio Grande do Sul. Luan Gabriel, meia de 18 anos, saindo da Tunaluso do Pará para o Botafogo do Rio de Janeiro. Bom, vamos lá, gente. Giovani e Léo Jacó, esses dois jogadores fecharam com o Atlético Goianiense. Beleza? Aqui também, Léo Aragão, do Cruzeiro, indo para o Avaí. Goleiro, né? Luiz Felipe, volante que estava na Ponte Preta, fechando com o Náutico. Klaus, zagueiro, renovando o contrato com o Clube do Remo.
Vamos lá, gente. Inácio Souza, novo reforço do Bragantino. Kevin, novo reforço do Londrina, do Paraná. Nicolas Careca, atacante, fechou com o Novo Horizontino. Pavani, mais um jogador que renovou contrato com o Clube do Remo, hein? O jogador Cristiano, gente, que já foi lateral, inclusive, do Fluminense. Tá fechando com o Sporting Cristal, do Peru. Aqui também, o jogador Léo Reis, fechou com o Manaus, beleza? De Manaus. Também aqui, Sebastián Gomes renovou contrato com Curitiba até 2028. O jogador Thalisson, mais novo reforço do Avaí de Santa Catarina. Também aqui, Ian Souto, Giovani, Gustavo Balotelli e Anderson Chaves, reforços do Botafogo da Paraíba, gente, oficializados. Rony, atacante do Atlético Mineiro, deve estar indo para o Santos. Tá quase tudo certo, né? Wellington, esse jogador fechou com o Maricá do Rio de Janeiro. Rodrigo Moledo renovou com Curitiba. Luizão, novo reforço do Goiás. E também aqui, o jogador, vou dar uma checada. O ex-jogador do Manchester United, Rodrigo, é o novo executivo de futebol do Paraná Clube. Carlos Coronel, goleiro, novo reforço do São Paulo. É um paraguaio naturalizado, na verdade um brasileiro naturalizado paraguaio, né? Para ser mais exato, gente. Aqui também, vamos lá, gente. Everton Felipe, atacante, cria da base do Sport Recife, fechou com o Pombal da Paraíba, beleza? Ed Carlos, esse jogador renovou contrato com o Botafogo da Paraíba. Gente, passando o tempo de contrato do goleiro Carlos Coronel com São Paulo, 2 temporadas, tá? Até o final de 2026 vai o contrato do mais novo contratado do Juventude, o volante Léo... É o volante Léo, gente. Tá? Me esqueci, Léo Oliveira, é isso mesmo. Bom, Marcos Paulo, zagueiro, renovou contrato com o Juventude até 2028. Vamos explicar aqui, gente, essa situação, e vai ser um boletim praticamente do Esporte Clube do Recife / o Londrina, tá? Começando pelo Londrina, Roger Silva, treinador que estava no Londrina, saiu do clube. Márcio Fernandes é um dos nomes cotados para assumir o Londrina, tá? Para onde é que vai Roger Silva? Vamos lá. Vai para o Esporte Clube do Recife. É o novo treinador do Esporte Recife até o final de 2026. Ítalo Rodrigues, ex-executivo de futebol do Náutico, também foi executivo de futebol do Criciúma, vários clubes, agora é o novo executivo de futebol do Sport Recife, o Ítalo Rodrigues. Breno Lucena, novo gerente de futebol do Sport Recife. Vamos ver se eu acho mais aqui. É isso, né? Departamento de futebol do Sport Recife. Vamos lá, gente. O Deportes Concepción contratou o jogador Léo Valença. Jogador Gemerson, lateral, renovou contrato com o Vitória da Bahia até fim de 2026. Seu Combat, esse jogador agora em definitivo no Wolfsburg da Alemanha, até 2029. Agora quase um boletim do Vitória da Bahia, gente. Vamos lá, né? Gabriel Baralhas. Esse jogador vai ficar no Vitória, me parece que em definitivo, junto ao Atlético Goianiense. Mateuzinho, ex-Cuiabá, novo reforço do Vitória da Bahia. Lucas Alter, zagueiro, saiu do Vitória da Bahia, está indo jogar no Houston Dynamo dos Estados Unidos, junto ao Guilherme, né, que está saindo do Santos, justamente para o Houston Dynamo. O Mena Palácios fechou com o Ferroviário do Ceará, gente. Aqui também Lúcio Maranhão e Pedro Maia. Esses 2 jogadores fecharam com o Luminense do Maranhão. Por empréstimo com opção de compra de 4 milhões de euros, o Grêmio está fechando a contratação de TT, uma repatriação, né? Junto ao Panathinaikos da Grécia. Também aqui, vamos lá, gente. Iago Pikachu,
Esse jogador está se aproximando de acertar com o clube do Remo, Ravi Galan. Esse jogador está saindo do Atlético de Madrid para acertar com o Osasuna, também da Espanha, né? Vale dizer. Ronaldo Alves, zagueiro, aquele mesmo, né? Ex-Ferroviária, Sport, um rodado, né? Passou pelo Náutico também. Tá fechando com o Noroeste de São Paulo até o final da Série D do Campeonato Brasileiro de 26. Vamos lá, gente. O volante Ralf, ex-Corinthians, Avaí. Bom, fechou com o Guarani aqui, gente. Tá de Campinas. Aqui também. Vamos lá, gente. O Vitória da Bahia está se aproximando da contratação de Breno Lopes, do Fortaleza. Tá quase tudo acertado. Daniel Giraldo. Esse jogador tá livre no mercado. Vamos lá, gente. Rafael Bahia, treinador, saiu do Sport Recife. Ele dirigia o time sub-20. Não vai ficar. Alexandre Silveira vai ficar no seu lugar como treinador do time sub-20 do Sport Recife há poucos dias da Copinha, né? Vale dizer. Vale também dizer aqui, gente, ainda sobre o Sport Recife, é que há uma probabilidade do time sub-20 não ir para a Copinha e disputar o Campeonato Pernambucano pelo Sport. E na verdade, o time sub-17, beleza? Devido à reapresentação ou à apresentação do Sport Recife, né, para a temporada de 2026, ser no próximo dia 29 de dezembro, e a temporada, no caso do Campeonato Pernambucano, já começar no dia 9 de janeiro, né? No caso, o jogo do Sport seria no dia 10. Será no dia 10, né? Matheus Belém, gente, esse zagueiro fechou aqui com o Camboriú de Santa Catarina. Zé Gabriel fechou aqui com o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. Luiz Guilherme, né? Esse jogador base do Palmeiras, está no West Ham da Inglaterra, não tem muitas oportunidades lá, mas o Sport de Portugal tem interesse no jogador e parece que as negociações estão avançando para que esse jogador vá jogar no Sporting de Portugal. Bom, galera do mundo do futebol, passando a última do canal do mundo do futebol, né? Passando uma última informação aqui. Não tem muito a ver com o Mercadão da Bola, mas vou passar, né? Próximo domingo, às 5 horas da tarde, vamos ter um jogo, sim, pelo futebol brasileiro, para quem quiser escutar, né? Jogo amistoso, deve ter transmissão das rádios, onde eu vou falar agora. Souza da Paraíba e Iguatu do Ceará farão um amistoso no próximo domingo às 17 horas, beleza? Em preparação para a temporada de 2026. Bom, gente, esse muito provavelmente é o último Mercadão da Bola de 2025. Último vídeo, né? De Mercadão da Bola de 2025. Como o Mercadão da Bola, os amigos sabem, é da sexta para o sábado, né? Eu estou gravando na sexta-feira, esse vídeo vai sair no sábado. Então, muito provavelmente, não creio que eu vá fazer um vídeo de Mercadão da Bola antes disso, né? Mas só relembrando para os amigos aquilo que eu já passei, gente. Vamos relembrar a programação do domingo para a segunda, os resultados do fim de semana, né? O vídeo falando sobre isso. Segunda para terça, a gente vai procurar mais resultados aqui, o que der para passar, beleza? Da terça para quarta, bom, gente, vamos dar uma olhadinha. Vai ser resultados, né? De jogos da semana mesmo. Mas, da quarta para quinta, do dia 31 para o dia 1 de janeiro, teremos um vídeo aqui falando tudo de campeonato estadual, tudo de todas as competições que vamos ter pelo Brasil nesse ano de 2025, ou 2026, próximo ano, né? 2026. O que vai ser passado nesse vídeo? As datas de início de campeonatos estaduais, praticamente todos que eu consegui aqui passar do Brasil. Data da Recopa Sul-Americana, do início da Copa Sul-Americana, início de Libertadores, Brasileiro, Série A, Série B, Série C, o que mais der para passar. Também aqui o que eu pretendo fazer também é início e fim da Copa do Mundo, beleza? As datas.
e competições que tiver, tudo será passado a um calendário. É um vídeo praticamente de calendário para 2026, para os amigos ficarem bem informados, beleza? Amigos, também do dia 1 para o dia 2 de janeiro, eu já até digo isso aqui, né? Dando esse spoiler. Um vídeo será repostado aqui no canal, né? Talvez eu passe uma ou outra informação, acrescentando coisas novas, além do que está no vídeo. Mas repassando todos os grupos da Copinha São Paulo, beleza? Que já tem um vídeo gravado, já saiu. Esse vídeo será repostado justamente no dia que vai começar a Copinha São Paulo, que é no dia 2 de janeiro, beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. É sempre importante o like, gente. Saibam disso. É muito importante. Beleza? Fui!